A gente vai começar hoje a trabalhar a narrativa, que nós vamos chamar de narração. Primeiro nós vamos ter, lógico, um primeiro momento e vamos rechear de explicações. E depois nós vamos praticar atividades com base nessas explicações. Então observe que nós trabalhamos anteriormente a descrição. Quando nós trabalhamos aquelas duas técnicas, as técnicas de perguntas, onde nós tivemos o trabalho de utilizar as respostas e formular um ou mais parágrafos com aquelas respostas, dando título, escolhendo ser uma coisa, um ser qualquer. Só não poderíamos ser nós, não é isso? Então aqui dali, você vê que nós trabalhamos com uma variedade de características, como você é, não é isso? Que são as características do ser que você escolheu ser, é onde você mora, o que você mais gosta, o que você não gosta, o que você gosta de fazer. Então aqui dali são características, são dados referente a uma personagem qualquer, à pessoa ou ao ser. E hoje nós vamos começar a trabalhar o nosso segundo tipo, que nós vamos chamar de tipologia. É a narração. Observe só. A narração, ela já está dizendo, o que é narrar? É contar, é historiar ou historiar. O verbo não obrigatoriamente, unicamente tem que estar no passado, mas a característica principal da narração é o verbo no passado. Não é, nós estamos dizendo que esse verbo tem que estar no passado. Mas a característica principal da narrativa ou da narração é verbo no passado. E narrar algo. Narrativa, narração já está dizendo narrar. Narrar é o mesmo que contar. Se eu assistir um acidente qualquer na avenida e contei para você, a partir do momento que eu estou contando, eu estou narrando. Alguém pode dizer na sala de aula, o professor pode pedir, turma, eu quero que você narre a tua noite passada. Então você vai trabalhar o quê? Os acontecimentos que se deram na noite passada. Contar tudo aquilo que passou. Quando eu digo contar, eu estou me referindo a narrar. Então, lógico, se foi na noite passada, o verbo vai ser no passado. Por isso que a característica principal da narrativa ou da narração, que nós podemos chamar assim, é o verbo no passado. Então, narrar é o quê? Contar. Contar o quê, pessoal? Contar fatos. Esses fatos podem ser reais ou podem ser fictícios. O que é que são fatos fictícios? São fatos criados. Fatos criados. Esses reais nós chamamos de realidade. Fato real é aquilo que se faz necessário acontecer. Aquilo que aconteceu. Então são fatos reais. Nós costumamos até dizer que a realidade se refere a fato. E os fatos criados nós vamos chamar de boatos. Boatos são coisas que criaram. Se eu contei alguma coisa que aconteceu na realidade, eu estou contando um fato. Aí se eu criei, eu inventei, eu menti, eu estou fazendo boatos, não é isso? Então,
fatos criados, eu criei, é uma ficção. O que é a ficção, pessoal? Coisas inventadas. Por exemplo, as novelas são narração. Todas as novelas são narração. E essas narrações, elas podem ser baseadas em fatos reais. Existe até programas televisivos na televisão que diz o seguinte: este programa é baseado em fatos reais. Mas também pode ser uma ficção. Fatos não é mais fatos, são ficção. São coisas criadas. Então, por exemplo, se a gente colocar em evidência, no caso da televisão, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, se nós pegarmos a história da Cuca, a história do Saci Pererê, a história de qualquer elemento ou personagem que foi criada pelo Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato é realmente um artista, ou foi, continua sendo, porque a marca continua marcando, imprescindível, ele é insubstituível, porque ele conseguiu fazer a coisa acontecer. Ele criou e colocou na cabeça, na mente, principalmente da criançada, que aquela coisa existe. E não é só da criança, a variedade de adultos também adorava ou adora a Cuca, o Saci, os personagens e o Sítio do Pica-Pau como um todo. Ele criou a Emília, o Visconde. Existe boneca que fala, que pensa, que maquina aquilo que vai fazer, como o Visconde, inteligentíssimo boneco, a Emília não ficando atrás. Então, tudo isso nós vamos chamar de ficção. Ficção, coisa criada. Então, isso é que nós chamamos de narrar. Nós podemos narrar coisas criadas e coisas reais, aquilo que aconteceu. Ok? Então, o verbo, pessoal, o verbo na narração tem que se fazer presente principalmente no passado. Porém, não estou dizendo que o verbo só pode estar no passado. Também pode estar no presente. Eu contar uma história no presente. Como, por exemplo, eu vou contar aqui no passado. Eu digo assim: o professor chegou, entrou na sala e saudou a todos os seus alunos com suavidade. Observe que nós temos verbos e esses verbos estão no passado. O personagem principal, observe só, o principal personagem da narrativa, quer dizer, a narrativa tem que ter um personagem. E esses personagens, eles se dividem em personagens primários e secundários. O primário nós vamos chamar de personagem principal ou protagonista. E os outros personagens secundários nós vamos chamar de antagonistas. O protagonista ou os protagonistas são aqueles que estão à frente do acontecimento da história. E os antagonistas são os secundários, aqueles que aparecem de vez em quando, sem compromisso algum. Ok? Então, o personagem principal desse fragmento aqui é o professor. Qual é o verbo, pessoal? Chegou. Qual é o outro? Entrou. Qual é o outro? Saudou. Então, observe, saudou.
Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Pretérito perfeito, modo indicativo do verbo chegar. Da mesma forma o verbo entrar e da mesma forma o verbo saudar. Aqui nós temos um verbo no passado. Porque se fosse no presente eu diria, o professor chega. Agora eu vou transformar. Aqui nós temos uma narrativa. Eu estou contando uma coisa que aconteceu na sala de aula. O que foi que aconteceu na sala de aula? Narre aí o início da sua aula. Você vai dizer, o professor chegou, entrou na sala e saudou a todos os seus alunos com suavidade. Você narrou. Narrou no passado. Vamos transformar essa mesma narrativa para o presente. Fica como? O professor chega, entra na sala e saúda. Olha a diferença. Aqui saudade, aqui é saúda. Saúda a todos os seus alunos com suavidade. Então observe só que o verbo ou os verbos continuam sendo o mesmo. Chega, entra e saúda. Só que esses verbos estão no presente. Porém, os dois enunciados, tanto o primeiro quanto o segundo, estão se referindo a uma narrativa. Então nós temos uma narração, nós estamos contando. Eu estou historiando ou historiando. Agora vejamos só a diferença do historiar com H e o historiar com E. Então, quando eu falei em fatos, em realidade, e quando eu falei em ficção. Quando eu me refiro à realidade, eu estou historiando. É historiar com H. Eu estou contando uma história. Aquilo que realmente aconteceu. Quando eu digo historiar, com ES, não é mais uma realidade, passa a ser uma ficção. Algo criado, boatos. Então, a história com H é algo verdadeiro. E a história com ES não é mais verdadeiro, passa a ser alguma coisa inventada, alguma coisa criada. Eu me deixei ser compreendido? Então, historiar, contar história. Como, por exemplo, pessoal, a história do Brasil, a história do descobrimento do Brasil, a história do descobrimento das Américas, né? A história da criação de algo referente ao nosso país, Brasil, ao nosso mundo como um todo, o universo. História universal, história brasileira, história do Brasil, história geral. Quando nós pegamos o nosso livro de história, não é história, é história. Porque o nosso livro de história que nós estudamos não mente. Ele conta todos os fatos ocorridos durante as épocas ao passado. Quer seja do Brasil, quer seja do mundo como um todo. Se for do Brasil, nós vamos chamar de história brasileira. Se for a nível universal, nós vamos chamar de história geral. Não é assim? Nós não estudamos a história brasileira e a história geral, então é história. E quando agora há pouco eu mencionei
o Sítio do Pica-Pau Amarelo? É uma história com H ou uma história com S? É história com ES. Por quê, pessoal? Porque foi criado. O Monteiro Lobato criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem seria, pessoal, o autor mais importante na história, em consideração? É aquele que vê e conta ou aquele que cria e faz você acreditar na sua criação? Aquele que faz você acreditar. Ele vai ter a capacidade tanto de criar, de colocar no papel, quanto fazer você acreditar. Além dele colocar no papel, vai colocar na sua mente. Você vai acreditar. A criança assistiu tanto o Sítio do Pica-Pau Amarelo que ele sonha com Saci. A criança sonha com o Saci, sonha com a Cuca, sonha com a Emília, sonha com o Visconde e outros personagens, não é? Como o Minotauro e tal. Para a criança, principalmente, o Minotauro existe. E para o adulto também, no momento que está assistindo, ele fica torcendo para aquilo acontecer. Não é isso? Então, esse escritor ficcionista, aquele que cria, que faz você acreditar naquilo que ele escreveu, é muito inteligente. Estou querendo dizer que o que conta os fatos, aquilo que ocorreu, não é inteligente? É. Porque ele vai ter a capacidade de organização, de trabalhar a coisa com decência para que você tenha uma compreensão daquilo que ele criou. E esse aqui não. Ele vai fazer você organizar, vai contar e fazer você crer, você acreditar naquilo que ele contou, mesmo não sendo real. É a mesma coisa da mentira. Por que é que a mentira se espalha? Porque se chegasse na primeira pessoa que ouviu aquela mentira e a pessoa percebesse que era mentira, pronto, morreria ali. Mas eu cheguei e contei para ti uma mentira, tu acreditaste. A partir do momento que aquela mentira foi acreditada, você que acreditou já passou para outro, e outro já passou para outro, e assim a coisa sucessivamente se espalhou. Então isso é que é narrar, é contar, querendo dizer que a característica principal da narrativa é o verbo no passado. Lógico, a principal mesmo é contar, que é o mesmo que narrar. Porém, o verbo tem que estar no passado. Não querendo dizer que você não pode criar uma narrativa com o verbo no presente. Observe só os dois exemplos. Com o verbo no passado, que é peculiar da narrativa, e com o verbo no presente, que não deixa também de ser uma narrativa. Ok? Então, eis aí a explicação referente à narração, que é o nosso próximo trabalho a ser executado posteriormente. Ok?